Arrependimento. Vamos falar um pouco do arrependimento, tanto da parte de Simão Pedro quanto de Judas Iscariotes. Já conhecemos a história de que Pedro negou Jesus 3 vezes ao acusarem ele de andar com Jesus e ser um de seus discípulos. Também não é novidade a traição da parte de Judas, que havia combinado com os soldados de entregar Jesus em troca de 30 moedas de prata. E assim o fez, apontou aos soldados quem era o Messias com um beijo no rosto. Com isso em mente, agora vem a pergunta: quem você acha que teve a pior atitude? Qual pecado foi o pior? O de Pedro ou o de Judas? Bom, vamos analisar o pecado dos dois. Judas traiu Jesus, entregou o Salvador. Já Pedro não só fugiu, mas abertamente negou Jesus 3 vezes. Até aqui ainda está difícil ver a diferença, e realmente a distinção de Judas e Pedro não está na gravidade dos pecados que cometeram. A diferença vem depois do pecado de cada um. Depois de negar Jesus pela 3ª vez, Pedro chorou. Sabemos que ele, assim como veremos com Judas, sentiu remorso. No relato de Lucas, capítulo 22, versículos 61 a 22, diz: E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Agora sobre Judas, ele também sentiu remorso, confessou seu pecado e até devolveu o dinheiro da traição. Mateus 27, versículo 3 a 4, relata isso. Judas, o traidor, vendo-o então condenado, tomado de remorsos, foi devolver aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos as 30 moedas de prata, dizendo-lhes: Pequei, entregando o sangue de um justo. Responderam-lhe: Que nos importa? Isto é lá contigo. Bom, até aí continua difícil ver muita diferença entre os dois. Um deles se tornou mais tarde um dos mais respeitados líderes da igreja, e o outro é mal visto até os dias de hoje. Qual a diferença? A diferença de Judas e Pedro foi na maneira de lidar com seus pecados depois de errar. Judas tentou fugir do Senhor, até achando que o suicídio seria a solução, optando por esse caminho. Mateus 27, 5. Ele jogou então no templo as moedas de prata, saiu e enforcou-se. Ao invés de buscar perdão, Judas simplesmente tentou fugir, da mesma maneira que muitas pessoas hoje recusam enfrentar seus problemas e simplesmente fogem. Alguns chegam ao ponto de suicídio e outros desistem de tentar resolver as coisas erradas na vida. Ouvimos pessoas dizerem: não tem jeito, não consigo mudar, e assim recusam receber a ajuda e o perdão que o Senhor oferece, como Judas fez. Pedro voltou para Jesus e aqui vemos o amor de Deus, porque Pedro foi aceito pelo Senhor. Jesus demonstrou seu amor profundo e imensa vontade de resgatar Pedro. Da mesma maneira que Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus lhe deu a oportunidade para confessá-lo 3 vezes. João 21, 17. Perguntou-lhe pela 3ª vez: Simão, filho de João, amás-me? Pedro entristeceu-se porque ele perguntou pela 3ª vez: Amás-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. O que aprendemos? Todos nós somos capazes de errar, até cometendo pecados feios e ofensivos contra o Senhor. Deus, por meio de Jesus Cristo, oferece perdão até dos piores dos nossos pecados. Para receber esse perdão, precisamos voltar para Deus e não fugir da presença dele. Temos 2 exemplos aqui: Pedro e Judas. Vamos seguir o exemplo de Pedro, que se arrependeu e voltou ao Senhor, e não de Judas, que apesar de sentir remorso, fugiu da presença do Senhor.